Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje: Justiça do Trabalho considera discriminatória demissão de bancária do Itaú com lupus. Empresa de telemarketing é condenada por fazer uma espécie de política de gestação, em que as empregadas deveriam seguir uma ordem de preferência para engravidar. Técnico em segurança do trabalho conheça as áreas de atuação desses profissionais e os desafios enfrentados no dia a dia. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST rejeitou o recurso do Banco Itaú contra a decisão que determinou a reintegração de uma trabalhadora portadora de lupus, doença que afeta o sistema imunológico. A demissão foi considerada discriminatória. O Banco Itaú questionava a decisão da terceira turma do TST, que se baseou na súmula 443 do tribunal. A súmula diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Na SDI 1, o relator, ministro Augusto César de Carvalho, votou no sentido de manter o entendimento da terceira turma. Eu penso que a decisão da turma, que é uma decisão, inclusive, que teria reformado a decisão acórdão regional. A decisão da turma, ela tem fundamentos válidos, eu os endosso desde a ementa e, por essa razão, eu nego o provimento ao agravo. O ministro Alexandre Agra Belmonte foi o relator deste caso na terceira turma. E nesse novo julgamento na SDI, explicou mais uma vez por que não aceitou os argumentos usados pelo banco para demitir a trabalhadora com lupus. Quando interpõe os embargos, ele dá a ideia de que a súmula teria sido orientada no sentido de que essa doença grave seria doença capaz de levar a estigma ou preconceito. E não é a redação da súmula. A redação da súmula é doença grave, uma coisa. Mais ainda, que possa suscitar estigma ou preconceito. Então, são duas situações diferentes. De qualquer forma, ficou caracterizado nos autos na época que houve a discriminação por conta de ser portador da doença. E daí ou seja, aqui não é caso de presunção, mas que foi realmente demonstrado. Segundo o processo, a trabalhadora precisou tirar várias licenças médicas por conta do tratamento, que inclusive exigia sessões de quimioterapia. Ela foi demitida há cerca de 1 ano, após comunicar à instituição financeira que sofria da doença. Na época, o Itaú justificou, dizendo que a demissão foi por conta de uma reestruturação no banco. Os ministros destacaram, no entanto, que da decisão regional não era possível extrair prova de que a reestruturação alcançou outros empregados. Por isso, a seção considerou que a dispensa feriu a dignidade da pessoa humana e o princípio da não discriminação, previstos pela Constituição Federal. Dessa forma, ficou mantida a condenação imposta ao Banco Itaú, que terá que reintegrar a bancária ao quadro de empregados e ainda pagar todos os direitos e vantagens do período de afastamento, com correção monetária e juros. A quarta turma do TST não reconheceu o vínculo empregatício de uma manicure que recebia 50% de comissão sobre os valores pagos pelos clientes. Saiba o porquê na reportagem. Jô trabalha como manicure neste salão em Brasília há 6 meses com carteira assinada. Além do salário fixo, ela recebe uma comissão de 10% sobre os valores dos atendimentos. Aí vai de acordo com o que a gente faz. Se a gente fizer bastante coisas, a gente ganha bastante dinheiro. Caso contrário, ganha salário e pouco de comissão que faz. Jô é subordinada à dona do salão e cumpre horário fixo de trabalho.
características típicas da relação de emprego. O melhor é você ter a carteira assinada, porque além da carteira assinada você tem o direito às suas comissões do que você faz, manicure. Mas tem manicure que ela trabalha só com comissão. Aí vai as porcentagens de comissão que faz. Em um salão em Santos, São Paulo, uma manicure recebia ajuda de custo de R$ 150, mais 50% de comissão sobre o valor pago pelos clientes. Depois de ser desligada do salão, ela entrou na justiça pedindo reconhecimento de vínculo empregatício. Mas, de acordo com testemunhas, a profissional controlava a própria agenda e os horários de trabalho. E se não pudesse comparecer, bastava avisar a dona do salão, sem consequência alguma. O TRT da 2ª Região em São Paulo negou o pedido da trabalhadora. O entendimento foi de que o fato da manicure receber 50% de comissão pelos serviços livres de qualquer custo transforma a relação em uma parceria comum entre o proprietário do salão e a profissional, ainda que informalmente. A empregada recorreu ao TST. A relatora do caso na 4ª turma, ministra Maria de Assis Calcin, teve o mesmo entendimento do regional e manteve a decisão. A ministra explicou que a súmula 126 do TST veda o reexame de fatos e provas, o que seria necessário para reformar a decisão. Os demais ministros seguirão o voto da relatora. A empresa de comunicação NET vai ter que pagar indenização por dano moral ao empregado demitido depois de concluir um tratamento contra a dependência química. O caso foi analisado pela 8ª turma do TST. Advogados, professores, funcionários públicos, profissões diferentes e um passado em comum, a dependência química. Todos esses trabalhadores estão fora do mercado. Hoje tentam se livrar do vício nesta clínica que fica a 20 quilômetros de Brasília. A casa atende 30 pessoas que muitas vezes não contam com a compreensão dos patrões para iniciar um tratamento. As pessoas não olham a dependência química como uma doença, e sim como uma deficiência de caráter. A pessoa que adquire o hábito, a dependência da droga, ela passa a ser um doente. Então ela tem que ser tratada como tal e ela tem que ter direito a um tratamento. No tempo que ela estiver se tratando, ela tem que ter direito a uma licença médica, né? Tem um CID médico, né, relativo à doença da dependência química. E muitas vezes as empresas não compreendem. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, conta que foi viciado em cocaína por 25 anos. Só depois de ter um AVC, acidente vascular cerebral, é que ele decidiu tirar uma licença médica e começar o tratamento. Mas não teve uma boa notícia por parte da empresa. O que eu ouvi do Recursos Humanos foi que dificilmente eu iria retornar ao trabalho. Sair dessa penumbra e começar a ser enxergado sem preconceitos pelo mercado de trabalho é o desejo de muitos profissionais. No Paraná, um empregado da NET foi demitido 2 semanas depois dele ter concluído um tratamento contra a dependência química. O trabalhador levou o caso à justiça. O TRT do Estado entendeu que houve dano moral. Isso porque a empresa não comprovou que a demissão do empregado foi resultado de baixa produtividade. Já o pagamento de indenização, comum nesses casos, não foi determinado pelos desembargadores, já que o advogado que representa o trabalhador não fez esse pedido na petição junto ao TRT. Depois disso, a empresa ainda recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para tentar retirar a declaração do dano moral. Mas, na 8ª turma, a decisão do regional ficou mantida. Os ministros entenderam que o desligamento do empregado 2 semanas após ele retornar de uma clínica de reabilitação foi sim uma dispensa discriminatória por se tratar de um dependente químico, uma prática proibida pela súmula 443 do TST. Independentemente do pagamento de indenização, quem trabalha com os dependentes químicos garante que muitas empresas ainda estão despreparadas para lidar com empregados que passam pelo problema. É necessário que haja, vamos dizer, campanhas para preparar os empresários para esse momento de que as pessoas têm uma doença, de que elas precisam se tratar e um tratamento adequado, né, para a dependência química.
No próximo bloco, a empresa de telemarketing é condenada por fazer uma espécie de política de gestação com ordem de preferência para trabalhadoras engravidarem. Não saia daí, a gente volta já. Uma empresa de telemarketing foi condenada por fazer uma espécie de política de gestação. De acordo com o processo, a gerente da companhia elaborava planilhas indicando em que período as empregadas poderiam engravidar, conforme ordem de preferência. Sabrina está grávida de 3 meses. A notícia foi motivo de alegria entre os colegas de trabalho. Foi uma festa, na verdade, quando eles descobriram, todo mundo ficou super feliz, porque eles já sabiam o que eu queria. A bancária trabalha na gerência de meios digitais de uma importante instituição financeira. 12 anos e 2 gestações depois de entrar no emprego, diz que nunca foi desrespeitada como grávida. Meus chefes aceitaram super bem, me apoiaram e sempre foram super tranquilos. Os direitos de trabalhadoras grávidas estão assegurados na CLT e encontram reforço na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. O empregador, para contratar, não pode pedir atestado de gravidez à candidata. A gestante tem direito à estabilidade no período de experiência no serviço e durante o aviso prévio até o 5º mês de vida do bebê. Deve ser transferida de função se for necessário, precisa ser liberada para exames e consultas e tem direito a pausas para amamentar. A licença maternidade pode variar entre 4 e 6 meses. Lidiane também reconhece esses direitos. Ela está grávida de 7 meses. Gabriel deve nascer no fim de novembro, quando ela vai entrar de licença maternidade. Ao retornar ao trabalho 4 meses depois, a secretária já sabe que terá mais um mês de estabilidade garantida. Sem essa estabilidade, fica um pouco inviável ter filho, né? E também ficava naquele medo de voltar para a empresa e a empresa mandar embora por nada. Está na lei e deve ser respeitado principalmente naquilo que é mais íntimo ao ser humano, honra e dignidade. Só que uma empresa de telemarketing de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi condenada pela Justiça do Trabalho por impor às empregadas uma espécie de controle gestacional. A gerência criou regras e indicava quais atendentes poderiam engravidar, de acordo com uma fila de preferência, conforme o número de filhos e o estado civil das trabalhadoras. Uma das trabalhadoras recorreu à Justiça. Na Vara do Trabalho de Juiz de Fora, foi reconhecida a afronta à liberdade das empregadas. Por isso, a empresa de telemarketing foi condenada a pagar a indenização por danos morais de R$20 mil. Já para o TRT de Minas, não houve comprovação da proibição de engravidar. Mas no TST, o relator, ministro Vieira de Melo Filho, lembrou que existiam planilhas que comprovavam a existência de um programa de gestação. Para ele, as trabalhadoras tiveram a dignidade e intimidade ofendidas. O ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que também participou do julgamento, revelou que no processo constava que uma das trabalhadoras não obedeceu ao controle gestacional. O caso específico foi de uma mulher que teria furado a fila nessa planilha de controle e, por ter furado a fila, era alvo de comentários maledicentes ou maliciosos dentro da empresa. O inusitado deste caso está na própria origem de uma prática empresarial, mesmo que não tenha sido deliberadamente instaurada, mas que tentasse, de alguma forma, imiscuir-se naquilo que é mais sagrado da pessoa, que é sua própria intimidade, sua própria privacidade. Por isso, a 7ª turma condenou a Brasil Center Comunicações a indenizar em R$50 mil a operadora de telemarketing. Os ministros determinaram ainda que se oficiasse ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho para a adoção de providências no sentido de coibir essa prática. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 1000 compartilhamentos e centenas de comentários. A Suzy Reis comentou: inacreditável que em pleno 2014 ocorram essas condutas.
Já a Ana Cláudia escreveu: sou servidora pública federal e já me perguntaram mais de uma vez se eu tinha a intenção de engravidar nos próximos meses, pois em caso afirmativo não poderiam me aceitar na vaga, pois já tinha uma grávida no setor. A Maria Cláudia disse que está surpresa com a criatividade das pessoas para burlar direitos trabalhistas. E você, também quer dar a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus. Complementação de aposentadoria é o assunto da súmula 326 do TST. Veja o que ela diz. A súmula 326 do TST diz: a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho. Em algumas empresas há uma previsão de complementação de aposentadoria. Se essa complementação não tiver sido paga nunca ao empregado na condição de aposentado, ele terá apenas 2 anos para reclamá-la. Passados 2 anos, essa pretensão estará prescrita. Ele não mais poderá reclamar a complementação de aposentadoria em face do seu ex-empregador. No próximo bloco, técnico em segurança do trabalho. Conheça as áreas de atuação desses profissionais e os desafios enfrentados no dia a dia. Nós voltamos em instantes. Faltam poucos dias para a 4ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, que este ano vai ocorrer entre os dias 22 e 26 de setembro. O evento, promovido pela Justiça do Trabalho, é um verdadeiro mutirão para dar fim a processos com verbas trabalhistas não pagas. O objetivo da Semana Nacional da Execução Trabalhista é solucionar processos que já transitaram em julgado, mas os trabalhadores não receberam o que é devido. Ninguém, via de regra, procura a justiça apenas para ver o seu direito declarado, né? O objetivo é uma ação condenatória, portanto, receber as parcelas ou os bens que são reconhecidos ou que foram objeto de acordo. Na busca de uma solução rápida e efetiva, audiências de conciliação em execução serão realizadas nos 24 tribunais regionais do trabalho, além de leilões para penhora de bens dos devedores, que podem ser identificados por meio de ferramentas eletrônicas, como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude. O leilão nacional é uma ferramenta muito útil, tem tido bastante sucesso. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho divulga esse momento de alienação em todo o território nacional, os bens penhorados são vendidos, o dinheiro que ingressa nos processos, esse dinheiro é utilizado para pagamento dos trabalhadores que estão aguardando. No ano passado, durante a 3ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, foram arrecadados mais de 647 milhões de reais em conciliações e leilões. As execuções deste ano poderão ser acompanhadas em tempo real pelo executômetro, que estará disponível no site do TST. Quem tiver interesse também poderá consultar quem são os maiores devedores da Justiça do Trabalho. O objetivo dessa divulgação, além de mostrar para a sociedade os devedores, né, que existem pessoas que costumeiramente não quitam os processos, né, pessoas físicas e pessoas jurídicas, é permitir que esses processos sejam quitados, ou seja, que o direito reconhecido ele seja efetivamente pago ao reclamante, né, porque, como eu disse, não adiantam sentenças que não representam a transformação da realidade. A Semana Nacional da Execução é apenas uma das várias medidas adotadas pelo TST para acelerar a fase de execução. Nós acabamos de firmar um convênio com a Procuradoria-Geral da República que nos liberou um sistema chamado SIMBA, que permite o mapeamento de transações financeiras, não raro para furtar-se à execução. Outra inovação que introduzimos são os núcleos de execução em cada tribunal, deixando que cada tribunal desenvolva esse núcleo segundo as suas peculiaridades, e também uma outra iniciativa que se refere ao informativo que é liberado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que até então não contemplava as decisões da Corte sobre a execução.
nós passamos a inserir as decisões do Tribunal Superior na área da execução, a fim de orientar os juízes de primeiro grau sobre a jurisprudência que se tem consolidado aqui no âmbito da execução trabalhista. As medidas dão mais instrumentos aos juízes, que têm papel fundamental na conclusão dos processos. É a presença do próprio Estado que tem a autoridade para fazer a expropriação. E quando o devedor tem a certeza de que está atuando o magistrado, ele se sente não intimidado, mas sujeito àquela autoridade que o juiz representa, o magistrado representa, e se mostra mais receptivo no pagamento dos débitos remanescentes. Veja outras notícias de destaque no TST. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, realizou o simpósio O Novo CPC e os Impactos no Processo do Trabalho. Dirigido a juízes do trabalho, o simpósio deu início à capacitação dos magistrados para a aplicação da nova lei. Os servidores do TST inscritos no simpósio, por meio da parceria feita com o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, também participaram das palestras. Aproximadamente 20 gestantes do TST participaram da primeira palestra organizada pela Secretaria de Saúde do Tribunal sobre a amamentação e cuidados básicos com o bebê. As futuras mamães aprenderam como posicionar o bebê durante a amamentação e regras básicas para dar banho em recém-nascidos. A intenção da Secretaria é que as palestras aconteçam mensalmente no berçário do TST. Mais de 600 pessoas já se inscreveram para o seminário sobre trabalho infantil, marcado para os dias 8 e 9 de outubro, no TST. O evento vai reunir palestrantes renomados que vão discutir os malefícios do trabalho precoce, além de propostas de políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil. As inscrições vão até o dia 7 de outubro. O formulário está disponível no site do TST. Ficar atento aos riscos presentes no ambiente de trabalho e desenvolver ações educativas para garantir a segurança dos empregados são atribuições do técnico em segurança do trabalho, profissão que foi regulamentada em 1985. Veja na reportagem de Carolina Andrade as áreas de atuação desses profissionais e os desafios enfrentados no dia a dia. Cadê a sua luva? Vamos utilizar, né? Eliane trocou o barulho dos telefones pelo da construção civil. Era operadora de telemarketing e agora atua como técnica em segurança do trabalho. Antigamente eu precisava de mais trabalho e finalizava muito rápido o trabalho e ficava muito ociosa. Aqui não, eu não tenho esse problema, eu não fico ociosa. A rotina é puxada, são pelo menos 8 horas de trabalho por dia. Por aqui, todo cuidado é pouco. A intenção é garantir a segurança do trabalhador e fazer com que ele volte para casa da mesma forma que entrou, com saúde. Ô Silvestre, cadê o cinto do pessoal para estar trabalhando na periferia aí? E tantos cuidados e orientações são fundamentais para resguardar a vida dos operários. Eliane já presenciou um acidente em uma obra e se não fosse pelo cinto de segurança, o empregado poderia estar morto. O funcionário trabalhando no 10º pavimento, montando uma forma de um pilar, quando esse pilar cedeu e ele ficou preso pelo cinto de segurança. A única coisa que ele teve foi 2 arranhões, um no joelho e um no tornozelo. A rotina de Raíssa é um pouco diferente por atuar na área hospitalar, mas todos os dias ela também orienta os colaboradores sobre a importância dos equipamentos de proteção individual. Você precisa colocar, implantar no colaborador que ele está passivo da exposição ao risco como qualquer um. Então a gente procura estar sempre treinando os colaboradores e orientando quanto à importância desses equipamentos. No hospital, segundo Raíssa, muitos incidentes são ocasionados por instrumentos cortantes. A luva ela não impede que o colaborador ele se perfure. Às vezes é um pouco de falta da técnica ou o paciente muito agitado. A
A profissão de técnico em segurança do trabalho surgiu da necessidade de se criar mecanismos para proteger o trabalhador. Ela foi regulamentada em 1985 pela Lei 7.410, que diz que o exercício da profissão só será permitido a quem tiver certificado de conclusão do curso de técnico em segurança ou registro de supervisor de segurança do trabalho emitido pelo Ministério do Trabalho. 4 anos depois, veio a Portaria 3.275 do Ministério do Trabalho, que definiu as atividades da profissão, que vão desde informar empregado e empregador sobre os riscos no ambiente de trabalho, até executar procedimentos de segurança e higiene do trabalho. A carga horária do profissional e o piso salarial não são definidos pela lei e nem pelo decreto. De acordo com o sindicato da categoria em Brasília, essas questões são estabelecidas pelos sindicatos e associações do setor. Hoje é uma livre negociação entre o profissional e a empresa. Na realidade, existe uma expectativa de mercado com relação ao salário desse profissional, né? Que aqui em Brasília hoje está girando em torno de R$ 1.400 a R$ 1.700, que seria o salário inicial. É muito baixo em relação às outras áreas, em que estão mais adiantadas do que nós. Por exemplo, São Paulo, já se tem uma convenção coletiva há muito tempo, e o salário lá inicial supera os R$ 2.400. Atualmente, já são mais de 339 mil técnicos de segurança no trabalho em todo o país, segundo dados da Federação Nacional da Categoria. São Paulo é o estado com maior número de profissionais, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. No Distrito Federal, a quantidade ainda é baixa, se comparada a esses estados. São cerca de 3.800 técnicos. Para a Raíssa, esse número pode ser justificado pela falta de reconhecimento da profissão. Falta ainda a conscientização da importância desse profissional no ambiente de trabalho, falta a conscientização de um todo, né? Porque quando você tem a consciência da importância desse profissional, o mercado ele abre mais portas, né? Para o sindicato, esse cenário poderia ser diferente se as empresas investissem mais no profissional. Grande parte das empresas não tem interesse, não estão motivadas em desenvolver programas e que precisam de um profissional com essa postura que está prevista nessa portaria. Se uma empresa hoje tem um acidente fatal, por negligência, um desdobramento a nível de multas, a partir desses eventos, são catastróficos financeiramente para a empresa. Ela pode fechar as portas. A indústria da construção civil hoje é o segundo hoje no país em número de acidentes de trabalho. Muitos desses casos chegam à justiça. Só em 2013, o Tribunal Superior do Trabalho analisou 4.827 processos envolvendo acidentes de trabalho. Até julho de 2014, já foram pelo menos 2.670 casos, segundo a seção de acompanhamento estatístico do TST. Mas os profissionais da área querem mudar essa realidade e prosperar na carreira. Eu espero crescer, né? É o que a gente sempre espera. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá!